Boa noite pessoal, nesse vídeo irei listar diversas curiosidades sobre os dinossauros. Para não perder mais curiosidades para relaxar e dormir, se inscreva no canal. Então vamos lá, tudo começou há cerca de 230 milhões de anos atrás. No período Triássico, a Terra era quente, cheio de florestas tropicais e continentes unidos chamado de Pangeia. Nesse cenário primitivo que os primeiros dinossauros surgiram. Os dinossauros eram muito diferentes dos gigantes que conhecemos hoje. Muitos deles eram pequenos, bípedes e ágeis. Alguns mediam menos de 1 metro de comprimento. Os dinossauros dominaram a Terra por mais de 160 milhões de anos. A palavra dinossauro vem do grego e significa lagarto terrível. O primeiro fóssil de dinossauro foi descrito cientificamente em 1824. Nem todos os dinossauros eram gigantes, alguns tinham o tamanho de galinhas. O maior dinossauro conhecido é o argentinossauro, que mide até 40 metros. O menor dinossauro conhecido é o microraptor, com apenas 50 centímetros de comprimento. Os dinossauros viviam em todos os continentes, incluindo a Antártida. O Tiranossauro Rex tinha uma das mordidas mais poderosas do reino animal. Alguns dinossauros, como o Velociraptor, tinham penas. O Estegossauro tinha um cérebro do tamanho de uma noz. Os dinossauros herbívoros frequentemente engoliam pedras para ajudar na digestão. O Triceratops usava seus chifres para defesa e disputas territoriais. O Brachiosauro podia comer até 400 kg de plantas por dia. A extinção dos dinossauros ocorreu há cerca de 66 milhões de anos. A teoria mais aceita para sua extinção é o impacto de um asteroide. Alguns dinossauros, como o Gallimimus, eram extremamente velozes. O espinossauro era semi-aquático e se alimentava de peixes. O Parasaurolophus tinha uma crista oca que pode ter sido usada para comunicação. Os dinossauros não conviveram com humanos, exceto nas representações ficcionais. O Alossauro era um dos maiores predadores do período Jurássico. O nome, Brontossauro, foi invalidado por anos, mas depois voltou a ser aceito. O Oviraptor foi inicialmente acusado de roubar ovos, mas depois descobriu-se que os protegia. O Anquilossauro tinha uma clava óssea na cauda para se defender. O Deinonychus inspirou a representação dos raptores em Jurassic Park. O Pterodáctilo não era um dinossauro, mas um réptil voador contemporâneo. O Dilophosauro real não cuspia veneno, ao contrário do que mostra o cinema. O Maiasauro é conhecido como lagarto boa-mãe, por cuidar de seus filhotes. O Carnotauro tinha chifres acima dos olhos, parecidos com um touro. O Iguanodonte foi um dos primeiros dinossauros descobertos. O Ceratossauro tinha um chifre nasal distintivo. O Estegossauro tinha placas nas costas que podem ter ajudado no controle de temperatura. O Compsognato era um pequeno dinossauro carnívoro do tamanho de um peru. O Paquiricefalossauro tinha um crânio espesso para brigas de cabeçadas. O Therizinosaurus tinha garras gigantes, mas era herbívoro. O Archaeopteryx é considerado uma transição entre dinossauros e aves. O Gigantossauro era ainda maior que o Tiranossauro Rex. O Utahraptor era um dos maiores raptores que existiram. O Amargasauro tinha espinhos dorsais extremamente longos. O Ornitomimossauro era um dinossauro parecido com um avestruz. O Trudonte tinha um dos maiores cérebros em proporção ao corpo entre os dinossauros. O Heterodontossauro tinha dentes especializados para diferentes funções. O Mussauro era um dinossauro tão pequeno que seu nome significa lagarto-rato. O Deinocheirus era um dinossauro com braços gigantescos e garras enormes. O Cosmoceratops tinha 15 chifres em seu crânio. O Dreadnoughtus era um dos dinossauros mais pesados, com cerca de 65 toneladas.
O Suchomimus tinha um focinho alongado, parecido com um crocodilo. O Guanlong era um tiranossauro primitivo com uma crista na cabeça. O Scutelosaurus era um dos primeiros dinossauros blindados. O Iiqui era um dinossauro com asas membranosas, como morcegos. O Homalocephale tinha um crânio achatado e espesso. O Mamenquisauro tinha um dos pescoços mais longos entre os dinossauros. O Rajasaurus era um grande carnívoro que viveu na Índia. O Cryolophosaurus foi descoberto na Antártida e tinha uma crista peculiar. O Megalosaurus foi o primeiro dinossauro a ser nomeado cientificamente. O Plateossauro foi um dos primeiros dinossauros de grande porte. O Coelophysis foi um dos primeiros dinossauros do período Triássico. O Segnossauro tinha garras enormes, mas era herbívoro. O Lambeossauro tinha uma crista óssea em forma de machado. O Sauroposeidon era tão alto que podia olhar pela janela de um prédio de 4 andares. O Eoraptor é considerado um dos dinossauros mais primitivos. O Lesotosaurus era um pequeno dinossauro herbívoro bípede. O Procompsognato foi retratado em Jurassic Park, mas seu tamanho foi exagerado. O Torossauro pode ter sido uma fase adulta do Triceratops. O Pachyrhinosaurus tinha um osso nasal espesso em vez de chifres. O Euplocephalus era um anquilosaurídeo com uma armadura pesada. O Chasmosaurus tinha um grande folho ósseo no pescoço. O Driosaurus era um dinossauro ágil e rápido. O Oviraptor tinha um bico sem dentes e penas coloridas. O Micropachycephalosaurus tem o nome mais longo entre os dinossauros. O Nophronichus era um teresinossauro que viveu na América do Norte. O Rincossauro era um réptil pré-dinossauro que se assemelhava a um dinossauro. O Chunossauro tinha uma cauda com um espinho ósseo na ponta. O Teumatossauro era um hadrossauro anão que vivia em ilhas. O Zuniceratops foi um dos primeiros ceratopsídeos com chifres. O Incisivossauro tinha dentes frontais semelhantes a roedores. O Monônicos era um pequeno dinossauro com braços curtíssimos. O Lurdosaurus era um dinossauro pesado e de movimentos lentos. O Tianiolong tinha estruturas semelhantes a penas, mas não era um terópode. O Beipiaossauro era um teresinossauro com penas primitivas. O Concavenator tinha uma corcova nas costas. O Austroraptor era um grande dromeossaurídeo da América do Sul. O Baryonyx se alimentava de peixes, assim como o Espinossauro. O Carcharodontossauro tinha dentes serrilhados como os de um tubarão. O Dromiceomimo era um dinossauro corredor semelhante a um avestruz. O Edmontonia era um nodossaurídeo com espigões defensivos. O Fukuiraptor foi inicialmente confundido com um grande raptor. O Gorgossauro era um parente próximo do Tiranossauro Rex. O Aiangossauro era um estegossauro primitivo com espinhos maiores. O Irritator foi nomeado assim devido à frustração dos paleontólogos com sua reconstrução. O Juravenator era um pequeno dinossauro carnívoro com impressões de pele fossilizadas. O Kentrossauro era um estegossaurídeo africano com placas pontiagudas. O Leaelinasaura viveu na Austrália e pode ter tido visão noturna. O Magnapaulia era um hadrossauro com uma cauda extremamente longa. O Nanxiongossauro era um teresinossauro chinês de grande porte. O Homeissauro era um saurópode com vértebras cervicais incomuns. O Pachycephalossauro é famoso por sua cabeça em forma de domo. O Quetzalcoatlus não era um dinossauro, mas um pterossauro gigante. O Rugops era um carnívoro africano com um crânio cheio de rugas. O Stygimoloch era um paquicefalossaurídeo com espinhos no crânio. O Talarurus era um anquilossaurídeo com uma cauda em forma de clava. O Udanoceratops era um ceratopsídeo basal sem chifres. O Vulcanodon era um dos primeiros saurópodes conhecidos. O Uerosaurus era um estegosaurídeo do Cretáceo inferior. O Xenotarsasaurus era um abelissaurídeo da Argentina. O Iandosaurus era um pequeno ornitópode chinês.
Os almoxes eram um dinossauro anão da Europa. O dinossauro mais antigo conhecido é o Nyasasauro, do período Triássico. Muitos dinossauros tinham ossos ocos para reduzir o peso. A cor da pele dos dinossauros ainda é um mistério, mas alguns tinham padrões de cores. Alguns dinossauros podem ter sido venenosos, como os Sinornithosaurus. Os dinossauros evoluíram para as aves modernas. Os dinossauros viverão durante a Era Mesozoica, que durou cerca de 180 milhões de anos. A Era Mesozoica é dividida em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. O termo dinossauro significa lagarto terrível, criado por Richard Owen em 1842. Nem todos os répteis pré-históricos eram dinossauros. O pterossauro, por exemplo, era um réptil voador, mas não um dinossauro. O mosasauro também não era um dinossauro, mas um réptil marinho. Os dinossauros existiram muito antes dos humanos. Alguns dinossauros tinham penas. As aves modernas são descendentes diretos dos dinossauros. O Velociraptor era menor do que nos filmes, com cerca de 60 centímetros de altura. O Tiranossauro Rex tinha dentes do tamanho de bananas. O pescoçudo Brachiosaurus podia alcançar 13 metros de altura. O Estegossauro tinha um cérebro do tamanho de uma noz. O Triceratops tinha 3 chifres e uma gola óssea protetora. O Anquilosaurus era blindado como um tanque. Os fósseis de dinossauros já foram confundidos com ossos de dragões. Alguns dinossauros botavam ovos em ninhos organizados em círculo. O maior dinossauro conhecido é o Argentinosaurus. O menor dinossauro identificado foi do tamanho de um pombo. O Carnotauro tinha braços ainda menores que os do T-Rex. Alguns dinossauros viviam em bandos e cuidavam dos filhotes. Dinossauros herbívoros tinham dentes adaptados para triturar plantas. Os dentes dos dinossauros carnívoros eram curvos e afiados para rasgar carne. Alguns dinossauros trocavam de dentes frequentemente. A velocidade média de um T-Rex era de 20 km por hora. O Velociraptor podia correr a cerca de 40 km por hora. O Hadrossauro é conhecido como dinossauro bico de pato. Fósseis foram encontrados em todos os continentes, inclusive na Antártica. Alguns dinossauros conseguiam nadar. A cor real da pele dos dinossauros ainda é um mistério. Muitos dinossauros tinham cristas, chifres ou placas como forma de defesa ou exibição. Acredita-se que muitos dinossauros se comunicavam com sons e posturas corporais. O Oviraptor, cujo nome significa ladrão de ovos, na verdade protegia seus ninhos. Alguns fósseis mostram dinossauros mortos em combate. O Spinosaurus pode ter sido o maior predador terrestre da história. O Archaeopteryx é considerado uma forma de transição entre dinossauros e aves. Fósseis de pele fossilizada mostram textura parecida com couro ou escamas. O clima da Terra era muito mais quente e úmido durante a era dos dinossauros. A extinção dos dinossauros ocorreu há cerca de 66 milhões de anos. A causa mais aceita da extinção é o impacto de um asteroide. O impacto criou a cratera de Chicxulub, no México. Cinzas e poeira bloquearam o Sol, causando um inverno global. Outras teorias incluem atividade vulcânica intensa e mudanças climáticas. Nem todos os dinossauros desapareceram com a extinção. As aves sobreviveram e continuaram a evoluir. Alguns dinossauros tinham visão aguçada e audição sensível. Dinossauros podiam viver em desertos, florestas e até áreas polares. Os fósseis podem ser preservados por milhões de anos. A fossilização ocorre quando restos são cobertos por sedimentos rapidamente. Muitos fósseis ainda estão enterrados e não foram descobertos. A paleontologia é a ciência que estuda os fósseis. Fósseis também incluem pegadas e fezes fossilizadas, chamadas coprólitos.
O Maiasaura recebeu esse nome por cuidar dos filhotes no ninho. O Parasaurolophus tinha uma crista longa que podia ser usada para emitir sons. O Iguanodon tinha polegares em forma de espinho. O Therizinosaurus tinha garras enormes de até 1 metro de comprimento. O Dilophosauro tinha 2 cristas na cabeça e era um ágil predador. Alguns dinossauros herbívoros engoliam pedras para ajudar na digestão. Essas pedras são chamadas de gastrólitos. A maioria dos dinossauros botava ovos. Alguns ovos fossilizados ainda contêm embriões visíveis. O Protoceratops era pequeno, com um colar ósseo e bico forte. A palavra fóssil vem do latim fossilis, que significa extraído da terra. A maioria dos fósseis encontrados está incompleta ou fragmentada. As primeiras descobertas de fósseis confundiram os cientistas antigos. Alguns dinossauros tinham bicos, como o Psittacossauro. O Megalossauro foi o primeiro dinossauro nomeado oficialmente. O nome Megalossauro significa lagarto grande. O Alossauro era um dos maiores predadores do período Jurássico. O Estegossauro tinha placas nas costas que podiam ajudar na regulação de temperatura. O Diplodoco tinha uma cauda longa que podia ser usada como chicote. O Giganotossauro foi um dos maiores predadores da América do Sul. O Nanotiranossauro era uma versão menor do T-Rex. O Coelophysis é um dos primeiros dinossauros conhecidos. Alguns dinossauros tinham hábitos noturnos. Outros tinham hábitos diurnos ou crepusculares. Dinossauros com penas podem ter usado suas cores para atrair parceiros. Existem mais de 1000 espécies de dinossauros descritas. Novas espécies ainda estão sendo descobertas a cada ano. O número de dedos variava entre os dinossauros. Alguns tinham 3 dedos, outros 5, e alguns até perderam dedos com a evolução. As caudas dos dinossauros ajudavam no equilíbrio. O Utahraptor era maior e mais pesado que o Velociraptor. A maioria dos dinossauros era herbívora. Os carnívoros eram menos numerosos, mas fundamentais no ecossistema. O Pachycephalosaurus tinha um crânio com até 25 centímetros de espessura. Acredita-se que ele usava a cabeça para disputas territoriais. Alguns dinossauros marinhos respiravam ar como baleias. A movimentação dos continentes influenciou a distribuição dos dinossauros. Muitos dinossauros desapareceram antes do grande evento de extinção. O calor extremo e mudanças no nível do mar também contribuíram. Algumas espécies viverão por milhões de anos sem grandes mudanças. O ambiente moldava a forma e o comportamento dos dinossauros. Filmes e livros popularizaram muitos mitos sobre os dinossauros. A ciência continua corrigindo equívocos sobre tamanho, aparência e som. Alguns dinossauros tinham narinas no topo da cabeça. Outros tinham sentidos especializados para caçar ou se proteger. A descoberta de fósseis ajuda a entender a evolução da vida na Terra. O estudo dos dinossauros também contribui para a geologia e a climatologia. Dinossauros inspiram arte, ciência, brinquedos e entretenimento até hoje. Museus ao redor do mundo exibem esqueletos reais e réplicas. A curiosidade sobre dinossauros começa na infância, mas dura a vida toda. Os dinossauros dominaram a Terra por mais de 160 milhões de anos. Alguns fósseis mostram dinossauros dormindo em posição semelhante a aves. O Caudipteryx tinha penas e era do tamanho de um peru. O Trudon é considerado um dos dinossauros mais inteligentes. Acredita-se que o cérebro do Trudon era grande em relação ao corpo. Alguns dinossauros tinham visão binocular, útil para caçar. O Gigantossauro viveu na Europa e era um herbívoro colossal. O Polacanthus possuía uma armadura óssea em todo o corpo. O Kentrossauro tinha espinhos afiados no rabo para defesa. O Ouranossauro tinha uma vela dorsal semelhante à do Espinossauro.
Alguns dinossauros tinham bicos semelhantes aos de papagaios. Acredita-se que dinossauros dançavam ou faziam exibições para atrair parceiros. Os fósseis de dinossauros são estudados com tecnologia como tomografia computadorizada. A pele fossilizada do dinossauro Borealopelta mostra até coloração camuflada. O Nigersaurus tinha mais de 500 dentes pequenos organizados em fileiras. O Alossauro tinha mandíbulas fortes e caçava em grupo. O dinossauro chamado Concavenator tinha estruturas na cauda semelhantes a penas. O Mononychus tinha apenas um dedo funcional em cada mão. O Cryolophosaurus foi descoberto na Antártica. Alguns fósseis mostram dinossauros incubando ovos, como aves. O dinossauro Sinornithosaurus possuía penas coloridas. O Anchiornis tinha penas nos braços e nas pernas. Alguns dinossauros podiam planear, como o Microraptor. O Microraptor tinha 4 asas. Acredita-se que o dinossauro Beipiausaurus era coberto por penas primitivas. O Psittacossauro tinha bico curvo e corpo pequeno. O Stauricossauro é um dos primeiros dinossauros descobertos no Brasil. O Santana-raptor também foi encontrado no Brasil, com tecidos moles preservados. O Oxalaia quilombensis é considerado o maior dinossauro carnívoro brasileiro. A crista do Dilophosauro pode ter servido para exibição ou termorregulação. O dinossauro Rajasaurus foi descoberto na Índia. Fósseis mostram que alguns dinossauros viverão próximos a rios e lagos. A marca de mordida em alguns fósseis mostra interações entre predadores. O T-Rex tinha um olfato extremamente apurado. Alguns dinossauros tinham escamas e penas ao mesmo tempo. O Hauscaraptor nadava como um pato. Alguns dinossauros tinham a cauda rígida como contrapeso ao corpo. O Ichthyosauro, embora não fosse um dinossauro, viveu na mesma época. Alguns dinossauros podiam mudar a cor da pele para camuflagem ou comunicação. Dinossauros com cristas ocas podem ter usado essas estruturas como caixas de ressonância. A primeira pena fóssil foi descoberta em 1861. O dinossauro Eutyrannus era um tiranosaurídeo com penas. Alguns fósseis foram encontrados com conteúdo estomacal preservado. Dinossauros carnívoros podiam devorar ossos junto com a carne. O Protoceratops era frequentemente atacado por velociraptores. Alguns dinossauros formavam grandes rebanhos. Fósseis de pegadas mostram trilhas de centenas de indivíduos juntos. O Segnossauro tinha garras longas, mas era herbívoro. O Incisivosaurus tinha dentes frontais parecidos com os de um roedor. Alguns fósseis de dinossauros ainda têm vestígios de sangue fossilizado. O Culindadromeus foi um dos primeiros dinossauros descobertos com penas em todo o corpo. Alguns fósseis mostram que os dinossauros podiam regenerar partes do corpo, como cauda. A maioria dos fósseis de dinossauros é encontrada em áreas desérticas hoje. A China é um dos países com mais descobertas de dinossauros com penas. O Utaceratops tinha uma gola óssea elaborada com chifres. O Cosmoceratops tinha 15 chifres e espinhos na cabeça. O Quianzousaurus era apelidado de T-Rex de focinho comprido. O Balaur-Bondoc era um dinossauro carnívoro da Romênia com 2 dedos retráteis em cada pé. O Hauscaraptor parece um cruzamento de dinossauro, cisne e lontra. O Theropoda é o grupo de dinossauros que deu origem às aves. A cauda rígida dos dromeossaurídeos servia como leme em corridas e pulos. Dinossauros podem ter tido comportamentos sociais complexos. Alguns fósseis foram achados com sinais de doenças como câncer e artrite. O Lyphronax era um primo mais antigo do T-Rex. O Pachyrhinosaurus tinha protuberâncias ósseas no lugar dos chifres. O dinossauro Chilesaurus é um enigma por ter características de vários grupos. O Siurumimus pode ter sido coberto de penas desde pequeno. O Gerrolosaurus é um dinossauro pequeno e ágil da China.
O Pegomastax tinha dentes afiados e um bico cortante. O Styracosaurus tinha um grande chifre central e vários espinhos ao redor da cabeça. O Rugops tinha o rosto cheio de buracos e pode ter sido necrófago. O dinossauro Europasaurus era uma versão anã dos saurópodes. Fósseis mostram que o T-Rex tinha mordida capaz de esmagar osso. O Edmontosaurus podia emitir sons com câmaras nasais internas. O dinossauro Olorotitan tinha uma crista em forma de leque. O dinossauro Leaelinasaura viveu em regiões polares da Austrália. A descoberta de fósseis polares mostra que nem todos viviam em climas quentes. Alguns dinossauros migravam em busca de alimento. A crista do Lambeosaurus tinha função acústica. O dinossauro Amargasaurus tinha espinhos altos ao longo do pescoço. O Deinocheirus tinha braços enormes, mas era herbívoro. O Corythosaurus tinha uma crista semelhante à de um capacete. O dinossauro Austroraptor tinha braços pequenos e focinho alongado. O Masiacasaurus tinha dentes frontais projetados para frente. O dinossauro Maime era um anquilosaurídeo pequeno e blindado. O dinossauro Baryonyx comia peixes e tinha garras longas. O Suchomimus também era pescador e tinha focinho de crocodilo. O dinossauro Sinoceratops é o único ceratopsídeo conhecido da Ásia. O dinossauro Oviraptor foi achado com ovos, provando que era cuidadoso com os filhotes. O dinossauro Zuu foi nomeado em homenagem ao monstro do filme Ghostbusters. O Dracorex recebeu esse nome por parecer com um dragão. O T-Rex provavelmente não rugia como nos filmes, mas vocalizava como um crocodilo. Alguns dinossauros viverão em ilhas isoladas e evoluíram de forma peculiar. O dinossauro Rabdodon é um exemplo de insularismo evolucionário. Alguns dinossauros juvenis eram muito diferentes dos adultos. O dinossauro Bagaceratops era pequeno, com apenas 1 metro de comprimento. A evolução dos dinossauros foi influenciada pela separação dos continentes. O dinossauro Megaraptor tinha garras enormes, embora seu nome gere confusão. O dinossauro Altirinus tinha o focinho alto, provavelmente para ressonância sonora. A diversidade de dinossauros atingiu o auge no final do período Cretáceo. Os paleontólogos usam escavações delicadas para preservar fósseis frágeis. Modelos em 3D ajudam a estudar os movimentos e sons dos dinossauros. Alguns fósseis foram descobertos por acaso, durante construções. Existem milhares de fósseis ainda não estudados em museus pelo mundo. Os dinossauros continuam nos fascinando e ensinando sobre o passado da Terra. Os dinossauros dominaram a Terra por mais de 160 milhões de anos. A palavra dinossauro vem do grego e significa lagarto terrível. O primeiro fóssil de dinossauro foi descrito cientificamente em 1824. Nem todos os dinossauros eram gigantes, alguns tinham o tamanho de galinhas. O maior dinossauro conhecido é o Argentinossauro, que mide até 40 metros. O menor dinossauro conhecido é o Microraptor, com apenas 50 centímetros de comprimento. Os dinossauros viviam em todos os continentes, incluindo a Antártida. O Tiranossauro Rex tinha uma das mordidas mais poderosas do reino animal. Alguns dinossauros, como o Velociraptor, tinham penas. O Estegossauro tinha um cérebro do tamanho de uma noz. Os dinossauros herbívoros frequentemente engoliam pedras para ajudar na digestão. O Triceratops usava seus chifres para defesa e disputas territoriais. O Brachiosauro podia comer até 400 kg de plantas por dia. A extinção dos dinossauros ocorreu há cerca de 66 milhões de anos. A teoria mais aceita para sua extinção é o impacto de um asteroide. Alguns dinossauros, como o Gallimimus, eram extremamente velozes. O espinossauro era semi-aquático e se alimentava de peixes.
O Parasaurolophus tinha uma crista oca que pode ter sido usada para comunicação. Os dinossauros não conviveram com humanos, exceto nas representações ficcionais. O Alossauro era um dos maiores predadores do período Jurássico. O nome, Brontossauro, foi invalidado por anos, mas depois voltou a ser aceito. O Oviraptor foi inicialmente acusado de roubar ovos, mas depois descobriu-se que os protegia. O Anquilossauro tinha uma clava óssea na cauda para se defender. O Deinônico inspirou a representação dos raptores em Jurassic Park. O Pterodáctilo não era um dinossauro, mas um réptil voador contemporâneo. O Dilophosauro real não cuspia veneno, ao contrário do que mostra o cinema. O Maiasauro é conhecido como lagarto boa-mãe, por cuidar de seus filhotes. O Carnotauro tinha chifres acima dos olhos, parecidos com um touro. O Iguanodonte foi um dos primeiros dinossauros descobertos. O Ceratossauro tinha um chifre nasal distintivo. O Estegossauro tinha placas nas costas que podem ter ajudado no controle de temperatura. O Compsognato era um pequeno dinossauro carnívoro do tamanho de um peru. O Paquiricefalossauro tinha um crânio espesso para brigas de cabeçadas. O Therizinosaurus tinha garras gigantes, mas era herbívoro. O Archaeopteryx é considerado uma transição entre dinossauros e aves. O Gigantossauro era ainda maior que o Tiranossauro Rex. O Utahraptor era um dos maiores raptores que existiram. O Amargasauro tinha espinhos dorsais extremamente longos. O Ornitomimossauro era um dinossauro parecido com um avestruz. O Trudonte tinha um dos maiores cérebros em proporção ao corpo entre os dinossauros. O Heterodontossauro tinha dentes especializados para diferentes funções. O Mussauro era um dinossauro tão pequeno que seu nome significa lagarto-rato. O Deinocheirus era um dinossauro com braços gigantescos e garras enormes. O Cosmoceratops tinha 15 chifres em seu crânio. O Dreadnoughtus era um dos dinossauros mais pesados, com cerca de 65 toneladas. O Suchomimus tinha um focinho alongado, parecido com um crocodilo. O Guanlong era um tiranossauro primitivo com uma crista na cabeça. O Scutelosaurus era um dos primeiros dinossauros blindados. O Iiqui era um dinossauro com asas membranosas, como morcegos. O Homalocephale tinha um crânio achatado e espesso. O Mamenquisauro tinha um dos pescoços mais longos entre os dinossauros. O Rajasaurus era um grande carnívoro que viveu na Índia. O Cryolophosaurus foi descoberto na Antártida e tinha uma crista peculiar. O Megalosaurus foi o primeiro dinossauro a ser nomeado cientificamente. O Plateossauro foi um dos primeiros dinossauros de grande porte. O Coelophysis foi um dos primeiros dinossauros do período Triássico. O Segnossauro tinha garras enormes, mas era herbívoro. O Lambeossauro tinha uma crista óssea em forma de machado. O Sauroposeidon era tão alto que podia olhar pela janela de um prédio de 4 andares. O Eoraptor é considerado um dos dinossauros mais primitivos. O Lesotosaurus era um pequeno dinossauro herbívoro bípede. O Procompsognato foi retratado em Jurassic Park, mas seu tamanho foi exagerado. O Torossauro pode ter sido uma fase adulta do Triceratops. O Pachyrhinosaurus tinha um osso nasal espesso em vez de chifres. O Euplocephalus era um anquilosaurídeo com uma armadura pesada. O Chasmosaurus tinha um grande folho ósseo no pescoço. O Driosaurus era um dinossauro ágil e rápido. O Oviraptor tinha um bico sem dentes e penas coloridas. O Micropachycephalosaurus tem o nome mais longo entre os dinossauros. O Nophronichus era um terizinossauro que viveu na América do Norte. O Rincossauro era um réptil pré-dinossauro que se assemelhava a um dinossauro. O Chunossauro tinha uma cauda com um espinho ósseo na ponta. O Teumatossauro era um hadrossauro anão que vivia em ilhas. O Zuniceratops foi um dos primeiros ceratopsídeos com chifres.
O incisivossauro tinha dentes frontais semelhantes a roedores. O Monônicos era um pequeno dinossauro com braços curtíssimos. O Lurdosaurus era um dinossauro pesado e de movimentos lentos. O Tianiolong tinha estruturas semelhantes a penas, mas não era um terópode. O Beipiaossauro era um terisinossauro com penas primitivas. O Concavenator tinha uma corcova nas costas. O Austroraptor era um grande dromeossaurídeo da América do Sul. O Baryonyx se alimentava de peixes, assim como o espinossauro. O Carcharodontossauro tinha dentes serrilhados como os de um tubarão. O Dromiceomimo era um dinossauro corredor semelhante a um avestruz. O Edmontonia era um nodossaurídeo com espigões defensivos. O Fukuiraptor foi inicialmente confundido com um grande raptor. O Gorgossauro era um parente próximo do Tiranossauro Rex. O Aiangossauro era um estegossauro primitivo com espinhos maiores. O Irritator foi nomeado assim devido à frustração dos paleontólogos com sua reconstrução. O Juravenator era um pequeno dinossauro carnívoro com impressões de pele fossilizadas. O Kentrossauro era um estegossaurídeo africano com placas pontiagudas. O Leaelinasaura viveu na Austrália e pode ter tido visão noturna. O Magnapaulia era um hadrossauro com uma cauda extremamente longa. O Nanxiongossauro era um terisinossauro chinês de grande porte. O Homeissauro era um saurópode com vértebras cervicais incomuns. O Pachycephalossauro é famoso por sua cabeça em forma de domo. O Quetzalcoatlus não era um dinossauro, mas um pterossauro gigante. O Rugops era um carnívoro africano com um crânio cheio de rugas. O Stygimoloch era um paquicefalossaurídeo com espinhos no crânio. O Talarurus era um anquilossaurídeo com uma cauda em forma de clava. O Udanoceratops era um ceratopsídeo basal sem chifres. O Vulcanodon era um dos primeiros saurópodes conhecidos. O Uerosaurus era um estegossaurídeo do Cretáceo inferior. O Xenotarsasaurus era um abelissaurídeo da Argentina. O Iandosaurus era um pequeno ornitópode chinês. Os Almoxes era um dinossauro anão da Europa. O dinossauro mais antigo conhecido é o Niasasauro, do período Triássico. Muitos dinossauros tinham ossos ocos para reduzir o peso. A cor da pele dos dinossauros ainda é um mistério, mas alguns tinham padrões de cores. Alguns dinossauros podem ter sido venenosos, como o Sinornithosaurus. Os dinossauros evoluíram para as aves modernas. Os dinossauros viverão durante a Era Mesozoica, que durou cerca de 180 milhões de anos. A Era Mesozoica é dividida em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. O termo dinossauro significa lagarto terrível, criado por Richard Owen em 1842. Nem todos os répteis pré-históricos eram dinossauros. O pterossauro, por exemplo, era um réptil voador, mas não um dinossauro. O mosasauro também não era um dinossauro, mas um réptil marinho. Os dinossauros existiram muito antes dos humanos. Alguns dinossauros tinham penas. As aves modernas são descendentes diretos dos dinossauros. O Velociraptor era menor do que nos filmes, com cerca de 60 centímetros de altura. O Tiranossauro Rex tinha dentes do tamanho de bananas. O pescoçudo Brachiosaurus podia alcançar 13 metros de altura. O Estegossauro tinha um cérebro do tamanho de uma noz. O Triceratops tinha 3 chifres e uma gola óssea protetora. O Anquilosaurus era blindado como um tanque. Os fósseis de dinossauros já foram confundidos com ossos de dragões. Alguns dinossauros botavam ovos em ninhos organizados em círculo. O maior dinossauro conhecido é o Argentinosaurus. O menor dinossauro identificado foi do tamanho de um pombo. O Carnotauro tinha braços ainda menores que os do T-Rex. Alguns dinossauros viviam em bandos e cuidavam dos filhotes. Dinossauros herbívoros tinham dentes adaptados para triturar plantas.
Os dentes dos dinossauros carnívoros eram curvos e afiados para rasgar carne. Alguns dinossauros trocavam de dentes frequentemente. A velocidade média de um T-Rex era de 20 km por hora. O Velociraptor podia correr a cerca de 40 km por hora. O hadrossauro é conhecido como dinossauro bico de pato. Fósseis foram encontrados em todos os continentes, inclusive na Antártica. Alguns dinossauros conseguiam nadar. A cor real da pele dos dinossauros ainda é um mistério. Muitos dinossauros tinham cristas, chifres ou placas como forma de defesa ou exibição. Acredita-se que muitos dinossauros se comunicavam com sons e posturas corporais. O oviraptor, cujo nome significa ladrão de ovos, na verdade protegia seus ninhos. Alguns fósseis mostram dinossauros mortos em combate. O Spinosaurus pode ter sido o maior predador terrestre da história. O Archaeopteryx é considerado uma forma de transição entre dinossauros e aves. Fósseis de pele fossilizada mostram textura parecida com couro ou escamas. O clima da Terra era muito mais quente e úmido durante a era dos dinossauros. A extinção dos dinossauros ocorreu há cerca de 66 milhões de anos. A causa mais aceita da extinção é o impacto de um asteroide. O impacto criou a cratera de Chicxulub, no México. Cinzas e poeira bloquearam o Sol, causando um inverno global. Outras teorias incluem atividade vulcânica intensa e mudanças climáticas. Nem todos os dinossauros desapareceram com a extinção. As aves sobreviveram e continuaram a evoluir. Alguns dinossauros tinham visão aguçada e audição sensível. Dinossauros podiam viver em desertos, florestas e até áreas polares. Os fósseis podem ser preservados por milhões de anos. A fossilização ocorre quando restos são cobertos por sedimentos rapidamente. Muitos fósseis ainda estão enterrados e não foram descobertos. A paleontologia é a ciência que estuda os fósseis. Fósseis também incluem pegadas e fezes fossilizadas, chamadas coprólitos. O Maiasaura recebeu esse nome por cuidar dos filhotes no ninho. O Parasaurolophus tinha uma crista longa que podia ser usada para emitir sons. O Iguanodon tinha polegares em forma de espinho. O Therizinosaurus tinha garras enormes de até 1 metro de comprimento. O Dilophosauro tinha 2 cristas na cabeça e era um ágil predador. Alguns dinossauros herbívoros engoliam pedras para ajudar na digestão. Essas pedras são chamadas de gastrólitos. A maioria dos dinossauros botava ovos. Alguns ovos fossilizados ainda contêm embriões visíveis. O Protoceratops era pequeno, com um colar ósseo e bico forte. A palavra fóssil vem do latim fossilis, que significa extraído da terra. A maioria dos fósseis encontrados está incompleta ou fragmentada. As primeiras descobertas de fósseis confundiram os cientistas antigos. Alguns dinossauros tinham bicos, como o Psittacossauro. O Megalossauro foi o primeiro dinossauro nomeado oficialmente. O nome Megalossauro significa lagarto grande. O Alossauro era um dos maiores predadores do período Jurássico. O Estegossauro tinha placas nas costas que podiam ajudar na regulação de temperatura. O Diplodocus tinha uma cauda longa que podia ser usada como chicote. O Giganotossauro foi um dos maiores predadores da América do Sul. O Nanotiranossauro era uma versão menor do T-Rex. O Coelophysis é um dos primeiros dinossauros conhecidos. Alguns dinossauros tinham hábitos noturnos. Outros tinham hábitos diurnos ou crepusculares. Dinossauros com penas podem ter usado suas cores para atrair parceiros. Existem mais de 1000 espécies de dinossauros descritas. Novas espécies ainda estão sendo descobertas a cada ano. O número de dedos variava entre os dinossauros. Alguns tinham 3 dedos, outros 5, e alguns até perderam dedos com a evolução.
As caudas dos dinossauros ajudavam no equilíbrio. O Utahraptor era maior e mais pesado que o Velociraptor. A maioria dos dinossauros era herbívora. Os carnívoros eram menos numerosos, mas fundamentais no ecossistema. O Pachycephalosaurus tinha um crânio com até 25 centímetros de espessura. Acredita-se que ele usava a cabeça para disputas territoriais. Alguns dinossauros marinhos respiravam ar como baleias. A movimentação dos continentes influenciou a distribuição dos dinossauros. Muitos dinossauros desapareceram antes do grande evento de extinção. O calor extremo e mudanças no nível do mar também contribuíram. Algumas espécies viverão por milhões de anos sem grandes mudanças. O ambiente moldava a forma e o comportamento dos dinossauros. Filmes e livros popularizaram muitos mitos sobre os dinossauros. A ciência continua corrigindo equívocos sobre tamanho, aparência e som. Alguns dinossauros tinham narinas no topo da cabeça. Outros tinham sentidos especializados para caçar ou se proteger. A descoberta de fósseis ajuda a entender a evolução da vida na Terra. O estudo dos dinossauros também contribui para a geologia e a climatologia. Dinossauros inspiram arte, ciência, brinquedos e entretenimento até hoje. Museus ao redor do mundo exibem esqueletos reais e réplicas. A curiosidade sobre dinossauros começa na infância, mas dura a vida toda. Os dinossauros dominaram a Terra por mais de 160 milhões de anos. Alguns fósseis mostram dinossauros dormindo em posição semelhante a aves. O Caudipteryx tinha penas e era do tamanho de um peru. O Trudon é considerado um dos dinossauros mais inteligentes. Acredita-se que o cérebro do Trudon era grande em relação ao corpo. Alguns dinossauros tinham visão binocular, útil para caçar. O Gigantossauro viveu na Europa e era um herbívoro colossal. O Polacanthus possuía uma armadura óssea em todo o corpo. O Kentrossauro tinha espinhos afiados no rabo para defesa. O Ouranossauro tinha uma vela dorsal semelhante à do Espinossauro. Alguns dinossauros tinham bicos semelhantes aos de papagaios. Acredita-se que dinossauros dançavam ou faziam exibições para atrair parceiros. Os fósseis de dinossauros são estudados com tecnologia como tomografia computadorizada. A pele fossilizada do dinossauro Borealopelta mostra até coloração camuflada. O Nigersaurus tinha mais de 500 dentes pequenos organizados em fileiras. O Alossauro tinha mandíbulas fortes e caçava em grupo. O dinossauro chamado Concavenator tinha estruturas na cauda semelhantes a penas. O Mononychus tinha apenas um dedo funcional em cada mão. O Cryolophosaurus foi descoberto na Antártica. Alguns fósseis mostram dinossauros incubando ovos. Como aves, o dinossauro Sinornithosaurus possuía penas coloridas. O Anchiornis tinha penas nos braços e nas pernas. Alguns dinossauros podiam planear, como o Microraptor. O Microraptor tinha 4 asas. Acredita-se que o dinossauro Beipiausaurus era coberto por penas primitivas. O Psittacossauro tinha bico curvo e corpo pequeno. O Stauricossauro é um dos primeiros dinossauros descobertos no Brasil. O Santanaraptor também foi encontrado no Brasil, com tecidos moles preservados. O Oxalaia quilombensis é considerado o maior dinossauro carnívoro brasileiro. A crista do Dilophosauro pode ter servido para exibição ou termorregulação. O dinossauro Rajasaurus foi descoberto na Índia. Fósseis mostram que alguns dinossauros viverão próximos a rios e lagos. A marca de mordida em alguns fósseis mostra interações entre predadores. O T-Rex tinha um olfato extremamente apurado. Alguns dinossauros tinham escamas e penas ao mesmo tempo. O Hauscaraptor nadava como um pato. Alguns dinossauros tinham a cauda rígida como contrapeso ao corpo. O Ichthyosauro, embora não fosse um dinossauro, viveu na mesma época. Alguns dinossauros podiam mudar a cor da pele para camuflagem ou comunicação.
Dinossauros com cristas ocas podem ter usado essas estruturas como caixas de ressonância. A primeira pena fóssil foi descoberta em 1861. O dinossauro Eutyrannus era um tiranosaurídeo com penas. Alguns fósseis foram encontrados com conteúdo estomacal preservado. Dinossauros carnívoros podiam devorar ossos junto com a carne. O Protoceratops era frequentemente atacado por velociraptores. Alguns dinossauros formavam grandes rebanhos. Fósseis de pegadas mostram trilhas de centenas de indivíduos juntos. O Segnossauro tinha garras longas, mas era herbívoro. O Incisivosaurus tinha dentes frontais parecidos com os de um roedor. Alguns fósseis de dinossauros ainda têm vestígios de sangue fossilizado. O Culindadromeus foi um dos primeiros dinossauros descobertos com penas em todo o corpo. Alguns fósseis mostram que os dinossauros podiam regenerar partes do corpo, como cauda. A maioria dos fósseis de dinossauros é encontrada em áreas desérticas hoje. A China é um dos países com mais descobertas de dinossauros com penas. O Utaceratops tinha uma gola óssea elaborada com chifres. O Cosmoceratops tinha 15 chifres e espinhos na cabeça. O Quianzousaurus era apelidado de T-Rex de focinho comprido. O Balaur-Bondoc era um dinossauro carnívoro da Romênia com 2 dedos retráteis em cada pé. O Hauscaraptor parece um cruzamento de dinossauro, cisne e lontra. O Theropoda é o grupo de dinossauros que deu origem às aves. A cauda rígida dos dromeossaurídeos servia como leme em corridas e pulos. Dinossauros podem ter tido comportamentos sociais complexos. Alguns fósseis foram achados com sinais de doenças como câncer e artrite. O Lyphronax era um primo mais antigo do T-Rex. O Pachyrhinosaurus tinha protuberâncias ósseas no lugar dos chifres. O dinossauro Chilesaurus é um enigma por ter características de vários grupos. O Siurumimus pode ter sido coberto de penas desde pequeno. O Gerrolosaurus é um dinossauro pequeno e ágil da China. O Pegomastax tinha dentes afiados e um bico cortante. O Styracosaurus tinha um grande chifre central e vários espinhos ao redor da cabeça. O Rugops tinha o rosto cheio de buracos e pode ter sido necrófago. O dinossauro Europasaurus era uma versão anã dos saurópodes. Fósseis mostram que o T-Rex tinha mordida capaz de esmagar osso. O Edmontosaurus podia emitir sons com câmaras nasais internas. O dinossauro Olorotitan tinha uma crista em forma de leque. O dinossauro Leaelinasaura viveu em regiões polares da Austrália. A descoberta de fósseis polares mostra que nem todos viviam em climas quentes. Alguns dinossauros migravam em busca de alimento. A crista do Lambeosaurus tinha função acústica. O dinossauro Amargasaurus tinha espinhos altos ao longo do pescoço. O Deinocheirus tinha braços enormes, mas era herbívoro. O Corythosaurus tinha uma crista semelhante à de um capacete. O dinossauro Austroraptor tinha braços pequenos e focinho alongado. O Masiacasaurus tinha dentes frontais projetados para frente. O dinossauro Maime era um anquilosaurídeo pequeno e blindado. O dinossauro Baryonyx comia peixes e tinha garras longas. O Suchomimus também era pescador e tinha focinho de crocodilo. O dinossauro Sinoceratops é o único ceratopsídeo conhecido da Ásia. O dinossauro Oviraptor foi achado com ovos, provando que era cuidadoso com os filhotes. O dinossauro Zuu foi nomeado em homenagem ao monstro do filme Ghostbusters. O Dracorex recebeu esse nome por parecer com um dragão. O T-Rex provavelmente não rugia como nos filmes, mas vocalizava como um crocodilo. Alguns dinossauros viverão em ilhas isoladas e evoluíram de forma peculiar. O dinossauro Rabdodon é um exemplo de insularismo evolucionário. Alguns dinossauros juvenis eram muito diferentes dos adultos. O dinossauro Bagaceratops era pequeno, com apenas 1 metro de comprimento.
A evolução dos dinossauros foi influenciada pela separação dos continentes. O dinossauro Megaraptor tinha garras enormes, embora seu nome gere confusão. O dinossauro Altirinus tinha o focinho alto, provavelmente para ressonância sonora. A diversidade de dinossauros atingiu o auge no final do período Cretáceo. Os paleontólogos usam escavações delicadas para preservar fósseis frágeis. Modelos em 3D ajudam a estudar os movimentos e sons dos dinossauros. Alguns fósseis foram descobertos por acaso, durante construções. Existem milhares de fósseis ainda não estudados em museus pelo mundo. Os dinossauros continuam nos fascinando e ensinando sobre o passado da Terra.